Olá, meu nome é Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. Não é difícil ouvirmos falar sobre criaturas lendárias. Afinal de contas, existem diversas mitologias que citam várias delas. Além disso, já vimos algumas em livros, animações, séries e até mesmo filmes. A Bíblia é o principal livro usado pelos cristãos e está cheio de mistérios que os historiadores e teólogos vêm tentando desvendar no decorrer do tempo. É inegável que várias criaturas lendárias tenham passado pela Terra. Algumas, inclusive, se encontram descritas na Bíblia, como é o caso do Behemoth. Você já ouviu falar sobre essa criatura? Caso a resposta seja não, prepare-se, pois hoje nós iremos falar detalhadamente sobre ela. A única e famosa menção à criatura se encontra no livro de Jó 40, 15 e 24, que está no Antigo Testamento. O que é curioso, porque no decorrer de toda a Bíblia, não encontramos mais menção alguma ao Behemoth. Muitos intérpretes têm relacionado essa criatura ao hipopótamo. Alguns também descrevem o Behemoth como um animal bastante parecido com um elefante ou um rinoceronte. E por isso o significado de Behemoth nesse texto é muito discutido. A palavra Behemoth vem de uma raiz comum para gado. Na verdade, o termo hebraico Behemoth morfologicamente é o plural de Behamar, que significa besta. Originalmente, a palavra Behemoth é aplicado 2 vezes no texto hebraico do livro de Jó. Na primeira aplicação, não há qualquer dificuldade de interpretação, e seu significado designa simplesmente qualquer animal quadrúpede, Jó 12:7. Mas em Jó 40:15, na segunda aplicação, há uma grande dificuldade de determinar seu significado exato. De fato, o termo se refere a uma grande besta, e o hebraico Behemoth, nesta passagem, provavelmente deve ser entendido como um plural de intensidade. Mas a questão é, que tipo de besta ou monstro é o Behemoth nesta passagem? O texto de Jó descreve essa criatura de forma vívida e espetacular. No texto, o Criador Eterno convida o paciente Jó a contemplar o Behemoth, que é uma de suas criaturas. Então, as características desse animal são apresentadas da seguinte forma: 1. Ele come erva como um boi. 2. Possui grande força nos seus lombos, e seu poder está na musculatura do seu ventre. 3. Sua cauda se endurece como cedro, e os tendões de suas coxas são entretecidos. 4. Seus ossos são como tubos de bronze, seus lombos são como barras de ferro. 5. Pasta nos montes ao lado dos animais do campo. 6. Ele se deita debaixo das árvores sombrias, fica oculto entre os juncos e a lama, e os salgueiros dos ribeiros o cercam. 7. O Behemoth não se assusta com a violência das águas no transbordamento dos rios. 8. Ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou lhe furar-lhe o nariz e prendê-lo a um laço. O que nos leva a perguntar: que criatura é esse monstro Behemoth no livro de Jó? A descrição apresentada tem levado a maior parte dos intérpretes a sugerir que o Behemoth de Jó talvez seja uma descrição dramática das características do comportamento dos hipopótamos. Inclusive, parece que nos tempos antigos os hipopótamos viviam na região da Palestina, talvez nos pântanos ao norte da Galileia ou no Vale do Jordão. Mas há quem discorde dessa interpretação mais comum e prefira apontar o Behemoth como sendo um tipo de dinossauro ou um monstro pré-histórico. Algumas pessoas observam, por exemplo, que a descrição da cauda de Behemoth comparada ao cedro não se parece com a cauda dos hipopótamos. Também é possível que o Behemoth seja simplesmente um grande animal, talvez o próprio hipopótamo, descrito de forma poética como uma besta, acima de qualquer comparação. O objetivo disso é enfatizar o poder do Criador Eterno e demonstrar qualquer que seja a criatura, ainda que seja a mais poderosa de todas elas,
não se pode comparar à manifestação do Criador onipotente. Esse princípio também pode se aplicar ao Leviatã, a criatura marinha citada depois de Behemoth, na sequência do texto. Alguns comentaristas ainda sugerem que na descrição poética dessas criaturas pode haver um contraste que expõe a inutilidade das crenças pagãs naquela época. Alguns deuses dos povos do Antigo Oriente são frequentemente descritos em dramáticas batalhas contra grandes criaturas, como touros terríveis e monstros de 7 cabeças. Se for esse o caso, então o texto de Jó apresenta o Todo-Poderoso não apenas subjugando as mais poderosas criaturas da Terra, mas também como sendo o criador de todas elas. Apesar de aparentar ser um animal extremamente forte e nos levar a crer que é agressivo, o livro deixa bem claro que ele era um animal dócil e que alguns outros animais selvagens brincavam perto dele. No livro também fala que ele seria um animal difícil de ser caçado, muito provavelmente por conta da força que possuía. Ninguém sabe ao certo qual era a aparência da criatura, já que poucos afirmam ter avistado, e por outro lado, não há nenhum registro ou evidência, o que leva ele a se tornar um mito. Segundo a tradição judaica ortodoxa, o Behemoth moraria ao leste do Jardim do Éden, e que uma vez por ano ele rugia bem alto, para que os outros animais tivessem medo dele e passassem todo o tempo temendo ele, até que rugisse novamente. Uma outra tradição judaica diz que Behemoth seria um monstro da terra, enquanto Leviatã era o monstro do mar. Diz a lenda que a missão do Behemoth é esperar pelo dia em que o Criador Eterno lhe pedirá para matar o Leviatã, uma criatura marinha tido por alguns como parecido com uma baleia. As duas criaturas morrerão num combate, mas o Behemoth será glorificado por cumprir a sua missão. Então a carne dos dois monstros será servida em banquete aos humanos que sobreviverem. O Behemoth é apenas uma das diversas criaturas lendárias. Em breve, voltaremos a falar sobre mais algumas. Até o próximo vídeo.